Deputada Cris Tonieto, 5 minutos. Obrigada, presidente. Hoje eu uso o tempo de líder porque, bom, primeiro estamos numa comissão de direitos humanos. E a gente sabe que é bem verdade que alguns defendem direitos humanos de forma seletiva, somente para alguns, em detrimento de outros. E aqui eu trouxe a caderneta brasileira da gestante, a nova versão. Quando a gente vê essa imagem tão bonita, tão bela, a gente poderia pensar, ah, que coisa incrível, vai falar sobre o quê? Sobre gestante. Mas, não. Vai falar sobre mãe, sobre maternidade. Para todos os efeitos, vimos que não. Proteção ao bebê. Ah, a caderneta da gestante vai falar de proteção ao bebê. A caderneta vai falar sobre mulher. Pois é. Vemos o apagamento simbólico do próprio conceito de mulher. O que trata então, Cris, essa caderneta que deveria falar sobre proteção ao bebê, proteção da gestante, desenvolvimento da saúde do bebê e da gestante, pré-natal, esses cuidados básicos com a vida da gestante e também com o desenvolvimento do bebezinho que está ali no seu ventre. A caderneta fala sobre pessoa que gesta, fala sobre identidade de gênero, gestação não desejada, aborto, interrupção da gravidez. É sobre isso que fala. E por que eu falo com muito repúdio? Primeiro que escandaliza qualquer um. A gente sabe que é comum a esquerda, a extrema esquerda, trabalhar para mudar a sociedade através da cultura e também através e a partir da revolução por meio da linguagem. A gente sabe que é uma estratégia a manipulação semântica, por isso o esvaziamento semântico das palavras, por isso o apagamento simbólico do conceito de mulher, por isso a neutralização ideológica da linguagem materna, por isso a descaracterização da própria maternidade. E aí a gente vê, por exemplo, na página 83, poderia citar várias páginas aqui, mas vou me ater, considerando o tempo. A página 83, parte 7 da caderneta, ela é intitulada Direitos Sexuais e Reprodutivos. Curioso, né? Direitos sexuais e reprodutivos. A gente sabe exatamente de onde vêm esses conceitos. A gente sabe que essa é uma utilização da terminologia típica, inclusive, da agenda abortista. E está na caderneta da gestante. Da mesma forma, a gente vê na própria conjuntura dessa caderneta o alinhamento com a linguagem utilizada por organismos internacionais. A gente vê que conceitos foram extraídos, por exemplo, quando a gente vê as conferências da ONU, as conferências, por exemplo, do Cairo, de Pequim, os princípios de Yogyakarta, estão ali implementados, todos de forma a mudar os conceitos. E, como disse, fazer esse esvaziamento semântico, isso faz parte de uma estratégia da esquerda. Agora, a gente vê também que uma caderneta de gestante que deveria estar preocupado com a vida da mãe e do bebê, tem ali uma pavimentação de um caminho para criar uma espécie de fluxo institucional para tratar de interrupção da gravidez, ou seja, de aborto. Uma caderneta de gestante que fala de gravidez não desejada, abrindo o caminho justamente para isso, para aborto. Isso é o que esse governo tem de compromisso. Não é com a vida, como dizem. E aqui eu até fico, por um lado, feliz, porque tem um sacerdote no recinto, porque, veja, eu tenho o máximo respeito pelo sacerdócio. Posso até não concordar com o espectro ideológico, partidário de determinadas pessoas, porém, eu respeito muito o sacerdócio. E a gente sabe que, por exemplo, a Igreja Católica, ela sempre foi o grande baluarte da defesa da vida. Agora, é engraçado que o Lula se diz aí, não pró-vida, mas católico e supostamente, né? Ah, ele defende a vida. De forma seletiva. A gente não vê a defesa da vida, por exemplo, daqueles que têm o primeiro direito humano, é a vida, não é? Pois então, sem o qual sequer a gente pode pensar na fruição de outros direitos. Como é que a gente vai pensar em outros direitos se não pensamos no primeiro deles, que é o direito natural, que não é uma concessão estatal? A vida não é uma concessão estatal. A vida é um direito natural, que começa desde a concepção até a morte natural. Então eu fico assim, realmente, achando um escândalo, não só essa caderneta, mas quem defende esse governo. Quem defende esse tipo de postura que quer realmente invisibilizar o bebê no ventre da sua mãe e também a própria mãe. Porque a mãe agora ela vai ser substituída por outras palavras, com o objetivo de demonstrar o seu caráter totalmente ideológico. Ou seja, o compromisso não é com ciência, o compromisso não é com biologia,
O compromisso é com ideologia. É isso que está na marca característica, no DNA deste desgoverno. Então aqui fica o meu repúdio a essa caderneta. A nossa orientação é contra o parecer, portanto, favorável ao projeto, no sentido de destinar recursos para mitigação e formação na perspectiva do enfrentamento ao racismo. Mitigar, reparar e formar é algo muito importante. A punição é, sem dúvida, um elemento para combater a discriminação racial, práticas racistas. Mas, além da punição, fomentar processos de mitigação, de reparação e de formação é algo também pedagogicamente importante e profundamente necessário. Presidente, eu fiquei muito tocado com a fala do Ottoni e até mudei um pouco o roteiro do meu tempo de líder. Jardim Catarina foi um bairro de São Gonçalo que eu visitei faz 2 semanas atrás, um projeto Jovens Defensores Populares, que é uma parceria do Ministério da Justiça com a Fiocruz e que o nosso mandato tem a chance de fomentar e fortalecer por meio de destinação de emenda. São jovens da localidade, extremamente vulnerável socioeconomicamente e que se tornam bolsistas e lideranças locais na produção de cidadania, de formulação de política pública. E esse foi o bairro que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro chegou atirando e levou mais 2 moradores e 2 trabalhadores. E isso não é acaso, isso não é de vez em quando. Essa é a política permanente e histórica no Brasil e no Rio de Janeiro. É olhar para a favela como um espaço que pode entrar suspendendo direitos, atirando de qualquer forma. E não é assim que se combate e se asfixia o crime organizado. Como diz o rapper Emicida, no Brasil ainda existe a pele alva e a pele alvo. No Brasil ainda existe a valorização do ser humano de acordo com seu endereço, sua renda, seu gênero e sua cor. Então tem gente que vale mais e tem gente que vale menos numa sociedade elitista e racista. E todo debate sobre segurança pública, muitas vezes é mobilizado por essa lógica que criminaliza a favela, que exalta uma lógica de carnificina, de chegar atirando. Falando do meu Rio de Janeiro, não seria assim no Leblon, não seria assim em Ipanema, não seria assim em São Conrado, não seria assim na Barra, mas na favela é assim que acontece, não é a qualquer momento, é sempre. Hoje o Ottoni falou de Marcelo e Edivan. Eu poderia falar da Kathleen, grávida, passeando com a sua avó. Eu poderia falar da Maria Eduarda dentro da sua escola. Eu poderia falar do Marquinhos com o uniforme da escola indo em direção à sua escola. Eu poderia falar de João Pedro em São Gonçalo também, assassinado dentro da própria casa, brincando com os amigos. Depois a Polícia Civil chegou lá com um helicóptero, tirou o corpo dele e a família ficou desesperada procurando. Uma tragédia apaga outra tragédia. E não é apenas número, muito menos estatística. São vidas, pessoas, histórias, famílias. E sabe o que é triste? Vou pegar o exemplo do governo Cláudio Castro. Ele bateu recorde em execução por parte da polícia, em produção de chacinas. Manguinhos, Jacarezinho, Penha, Alemão. E aplaudido por parte da sociedade. Mas, pegando o exemplo de Penha e Alemão, no dia seguinte, o Comando Vermelho estava lá intacto, controlando aquela área e maltratando aquelas pessoas, porque nunca foi sobre combater o crime organizado com eficiência. É fazer espetáculo político eleitoral em cima do medo das pessoas e tocando o terror na favela. Só que, como é favela, parte da sociedade fica indiferente ou parte da sociedade até mesmo aplaude, como muitos discursos aqui. E essa lógica do tiro, porrada e bomba, inclusive, coloca em risco os próprios policiais. Tem os bandidos de farda, tem os matadores, tem os milicianos,
Tem os criminosos dentro da polícia. É importante dizer que no Rio, crime, política e polícia se associam. Mas tem os bons profissionais, que são colocados na ponta nessa lógica de matar ou morrer, e é sangue preto no chão, para depois o governador capitalizar politicamente e ir para a igreja louvar a Deus. Só que olha o que é curioso. Toda semana tem uma ação da Polícia Federal na casa do Cláudio Castro. É esquema para tudo quanto é lado. Banco Master, Refit, está inelegível, seria cassado. É um histórico. A mochila com 120 mil reais em espécie. É um histórico impressionante, variado. Um repertório riquíssimo de crimes, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Em uma das ações da Polícia Federal, ela está dentro da ADPF 635, que pega o caso Refit, que Cláudio Castro está associado. Sabe o que essa ADPF investiga? E tem como alvo a relação do crime organizado com agentes públicos. Então, o governador que manda a polícia entrar na favela atirando, aterrorizando famílias, é investigado por associação ao crime organizado. É exatamente isso, é o retrato do Rio de Janeiro. É pura hipocrisia. E as organizações criminosas continuam crescendo, as milícias que são criminosas continuam crescendo, mas é corpo preto de trabalhador, de morador, de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, caindo no chão. E por que a sociedade não para? Por que não entra em alerta máximo? Porque é favela, gente. Porque é pobre, gente. Porque esse país ainda define quem vale mais e quem vale menos pela cor da sua pele. Ainda tem a pele alva e a pele alvo. Tem a cidadania e a subcidadania. Tem a humanidade e a subhumanidade. Eu lembro, presidenta, do caso da Maria Eduarda, que estava dentro da escola. Daí teve um tiroteio entre polícia, Hélio, e o tráfico na frente da escola. Tecnicamente falando, isso é um absurdo. É um absurdo, do ponto de vista operacional, tático e técnico. Você não atira como um profissional de segurança se tem um criminoso correndo na frente de uma escola. Tem uma escola atrás, tem crianças atrás. As crianças correram para dentro do prédio, Duda foi uma das últimas, foi alvejada ali dentro, e Dona Rose, eu acompanhei esse caso, recebe essa ligação que nenhuma mãe deveria receber, que a sua filha morreu dentro da escola. E eu acompanhei na época esse caso pela Comissão de Direitos Humanos. E sabe o que é impressionante, Raimon? No dia seguinte, tinha uma fake news, associando a Duda, uma menina de 10 anos, negra da periferia do Rio, a um traficante como se fosse namorada dele. E como se isso justificasse a sua morte, a sua execução. Então, olha só, para concluir o raciocínio. A Dona Rose, mulher negra da periferia trabalhadora, para concluir, perde a sua filha, menina negra, dentro da escola pública. E além dessa dor indescritível e insuportável, tem que lidar com fake news de gente normatizando a morte da sua filha. Então o racismo mata mais de uma vez. Mata antes, durante a morte e depois da morte. E hoje, Marcelo, hoje Edivan. Óbvio, Jardim Catarina. Óbvio, lugar empobrecido. Óbvio, em São Gonçalo. E parte desse congresso aplaude essa lógica, como se fosse de purificação social. E criticar, para concluir, essa lógica e esses profissionais não é criticar a polícia. Aliás, defender a polícia deveria ser criticar. Juro que agora eu termino, presidenta. Em São Gonçalo, lembra da juíza Patrícia Scioli? O que aconteceu com ela? Denunciou um batalhão de milicianos e matadores dentro da polícia e foi assassinada na porta de casa por policiais. Criticar isso, essa lógica, não é criticar a polícia, é defender inclusive o bom policial. Então é corpo preto no chão, é sangue preto no chão, Jardim Catarina tem nome Marcelo Edivan, e eu como homem negro
da Zona Norte de Niterói de origem, preciso também fazer coro e continuar pedagogicamente denunciando essa lógica produtora de morte. Obrigado pela paciência, presidente. Obrigada, deputado Pastor Henrique. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!